Tá começando o podcast A Força do Corredor e hoje a gente vai estar dando início falando justamente sobre o treinamento específico de força e a razão pela qual o treinamento de musculação tradicional não é o mais efetivo para corrida de rua. E a gente tem que entender que muitas vezes o treinamento de corrida de rua ele vai exigir coisas que você não tem na musculação tradicional, porque a musculação tradicional foi desenvolvida para ganho de massa muscular. Então, por essa razão, a gente vai estar falando aí hoje tudo sobre essa questão. Realmente não tem como você pensar em treinamento de corrida de rua quando você pensa somente em você chegar, sentar numa máquina e começar a fazer exercício isolado. Cara, tem um benefício? Tem um benefício. Você está ganhando mais força, você está desenvolvendo um pouco de capacidade ali a nível muscular, mas é muito pouco transferível isso daí para quem quer realmente evoluir na corrida. Então, se você quer evoluir na corrida, a primeira coisa que você tem que começar a incrementar ali dentro do seu treinamento de academia. Primeira coisa que a gente precisa pensar é ciclo alongamento e encurtamento. O que é isso, Gabriel? Na verdade, o que é o ciclo alongamento e encurtamento? Todas as vezes que você tem um contato com o chão, o seu músculo ele encurta. Então, basicamente, por ele estar absorvendo aquele impacto, ele vai estar encurtando a fim de absorver essa carga. E depois a gente tem um efeito contrário. Na hora que você joga essa perna estendendo, na hora que você vai para a fase aérea da corrida, você basicamente está no ar, você está em fase de alongamento. E esse ciclo vai se repetindo, se repetindo, e aí a gente entra alongamento, encurtamento, alongamento, encurtamento. Isso acontece de forma muito rápida, o tendão responde de forma muito rápida. E aí existem alguns mecanismos que, por exemplo, o tendão de o complexo de Golgi, alguns outros mecanismos a nível intracelular que são responsáveis por essa ativação aí, em maior ou menor grau. Lógico, corredores de elite tendem a ter um ciclo de alongamento mais eficiente e também um ciclo de alongamento e encurtamento muito mais efetivo, porque geralmente essa pessoa já faz esses estímulos, então ela já acostuma com aquilo ali. Mas o que acontece o tempo todo é justamente porque as pessoas não treinam isso. Aí beleza, você tem como desenvolver isso só na corrida? Tem. Mas você fica ainda deficitário, porque dentro da corrida você está, por exemplo, trabalhando em baixa intensidade. Não que você de fato esteja em baixa intensidade a nível do treino como um todo, pode ser um treino intenso. Mas a nível de ciclo alongamento e encurtamento, muitas vezes você não está treinando potência máxima. Você está trabalhando uma manifestação ali da potência muito baixinha. Uma exigência de potência muito baixa. Como que eu sei, Gabriel, se a exigência de potência realmente é alta ou baixa? Baseado simplesmente num teste que você faria com avaliação ali dos newtons, avaliação ali realmente dos watts de potência que estão sendo gerados. E a gente sabe que a corrida de rua gera baixos watts. Por quê? Porque você está fazendo uma atividade cíclica que não para. Por essa razão, não tem como você dar uma potência máxima. Então, quando você vai para academia e faz um treino de potência máxima, um treino de pliometria com maior impacto, com maior intensidade, atingindo picos de potência maiores, que isso aí vai gerar? Adaptações muito mais eficientes. E a galera tende a querer falar só do específico. Ah, mas se você vai correr, só precisa correr. Não. Eu não tô dizendo o seguinte. Você corre, aí você passa a maior parte dos seus dias fazendo treino de potência. Cara, não faz sentido realmente. Mas se você só corre, você não faz nenhuma vez por semana um trabalho de potência, você não tá desenvolvendo. E aí, quando a gente volta para o tema principal de musculação tradicional não tem. É só hipertrofia, é só exercício ali isolado, a maioria das vezes, objetivando trabalho de bíceps. Cara, você passar uma hora treinando só o seu bíceps, por exemplo, não tem melhora quase que nenhuma para tua corrida. De verdade. Assim, lógico, tem um nível de prevenção bem distante, porque você está realmente fortalecendo. Então, sempre um é melhor que zero. Mas se eu posso ter dois, pra que eu vou ficar fazendo um? Essa é a ideia. Por quê? Se você não faz nada, ou você faz musculação, tá legal, beleza, um nível bom. Mas beleza, eu quero realmente melhorar na corrida, quero realmente prevenir lesão, você vai precisar fazer treinamentos específicos. E dentro do treinamento específico, eu já falei pra vocês que a gente tem pliometria, tem potência, mas existem outras coisas. Vou te dar um exemplo claro. Musculação tradicional. Quantos exercícios unilaterais você faz?
Ah, eu faço búlgaro, faço afundo. Não são exercícios unilaterais puros. São exercícios que você tem ali um trabalho unilateral, mas ainda com apoio. Então tem os unilaterais sem apoios, que seriam os unilaterais puros, podemos dizer assim. Então, os unilaterais puros são o que a gente quer objetivar ainda mais, porque na corrida você não fica em dois apoios. Você tem muitas vezes que você vai tirar o apoio, então você vai estar só sobre uma perna. Na verdade, todas as vezes você tiver um nível de velocidade ali mínimo adequado. Então, só de você começar a incrementar também os exercícios unilaterais já faz toda a diferença. E existe outro tipo de treinamento também, do treinamento específico que a gente faz que não tem na musculação tradicional, que é o treinamento de estabilidade. E muita gente erra aqui. O treinamento de estabilidade, ele realmente vai te dar uma base para que você consiga ter um nível de suporte, de controle neuromuscular que faz com que você, por exemplo, muita gente tem um drop pélvico muito grande. O que é um drop pélvico na biomecânica? É quando basicamente você está correndo e aí você tem um grande desnível. Então, o seu lado direito se absorve e aí você geralmente até vê o quadril da pessoa fazendo esse movimento caindo. Então, já viu aquela pessoa que corre, parece que ela está caindo o ombro dela para um lado e para o outro? Basicamente, o que está acontecendo? Drop pélvico grande. E aí, esse drop pélvico, que é justamente quando você absorve o peso de um lado, jogando um contrabalanceio muito grande, e você acaba não conseguindo estabilizar aquele quadril, existe um maior impacto de um dos lados do corpo. Isso vai a nível ali de beleza, faça um treino ou outro, não é o que vai matar. Mas pensa a pessoa correndo assim 5 anos. Na hora que ela vê, o lado direito dela tá muito ferrado, o lado esquerdo. E a gente tem que pensar o seguinte: sempre você vai ter um lado mais fraco. Sempre. Isso é fato. Sempre a pessoa tem um lado mais fraco. Então, se o lado direito dela tá muito mais fraco do que o esquerdo e ela ainda tem um drop pélvico, cara, receita para você ter uma lesão muito em breve. Aí é onde começa a aparecer um problema de menisco, problema de lesão em menisco, o quadril começa a dar as tendinites, porque um dos lados está sempre mais sobrecarregado, e vai associando uma dor, um problema, outro. Aí às vezes você está com um problema no quadril, mas o problema está ali justamente na estabilidade e mobilidade do tornozelo, às vezes do joelho. Então sempre são outros problemas que vão associando. Ou a pessoa sente dor no quadril, mas o problema na verdade é na lombar, porque está tendo muita compressão lombar. E aí reflete, porque nós temos que pensar o seguinte: nosso corpo, eles são várias teias de neurônios e também de terminações nervosas. E tudo está conectado. Se você está tendo um pensamento a nível de L5, L4 ou qualquer vértebra, aquilo vai se refletir diretamente no seu quadril às vezes. Porque está pinçado, às vezes a dor ela não é diretamente no local que você está sentindo, mas ela tem uma dor reflexa. Então, isso tudo são coisas que a gente vai começando a entender. E a gente já começa a entender que se eu preciso treinar para evoluir na corrida, para evitar lesão e para fazer essa prevenção, que consequentemente, quando a gente fala evitar dores, nós não estamos falando evitar dores normais do treinamento, que é a dificuldade. Nós estamos falando realmente de dores impeditivas. Nós estamos falando assim de dores que vão te gerar problemas muito grandes. Então, beleza. Ah, eu sinto uma dor aqui quando eu corro no músculo ou uma dor aqui e tal. Beleza, essa dor, como que é? Ela para logo em seguida? Ou você passa 2, 3 semanas com essa dor? Ou essa dor sempre vai e volta? É aí que você tem que começar a analisar. Porque a galera erra nisso. Pensa muitas vezes que uma dor ali é basicamente você não ter dor nenhuma. Também não é isso. Mas nós também não estamos falando de uma dor que te atrapalha. Se é uma dor que persiste ao longo do tempo, você não adianta ficar insistindo porque existe um problema real ali, entendeu? Então, dores que você arrasta por 4, 5, 6 meses, tem gente que fica com dor 6 meses ali correndo. Então, quer dizer, na verdade, o que essa pessoa está acontecendo? Ela provavelmente já tem um quadro de lesão se desenvolvendo. Às vezes, pessoal, tem lesões que não são lesões que você vai ficar impedido na cama, mas são lesões que já foram geradas. Seja a nível de parte estrutural ali, que é morfológica, né? Ou a nível de inflamações, que aí vem as tendinites, vem outros problemas associados. E a gente tem ainda os problemas morfológicos que são os desgastes, artrite, artrose. No início a artrite, que é a inflamação, posteriormente vira uma artrose. Isso pensando a nível articular. E isso também tem outros problemas a nível de músculo, de tendão,
que já é mais relacionado à questão da tendinite, de algum rompimento de fibras, uma distensão, um espasmo muscular. Isso tudo vai sendo associado, pessoal. Associado. E aí é onde vem as lesões. Então a gente precisa pensar que existem pessoas que passam uma vida inteira, nunca correram mais do que 15 quilômetros e estão cheios de lesão, e pessoas que já correram 2, 3, 10, 20, 70 maratonas e estão inteiras, estão saudáveis. Às vezes tem uma dor ou outra, alguma pequena lesão normal, mas nada que realmente esteja ali atrapalhando de fato essa pessoa. Então, é muito importante entender isso e ter esse cuidado. Então, quando a gente fala de treinamento de musculação para corredores tradicional, já ficou mais do que claro. Você não tem treinamento unilateral. Você não tem estímulo de pliometria, que é justamente a pliometria, ela é muito relacionada à absorção do impacto. Se você não desenvolve capacidade de absorver impacto e transferir esse impacto, que é o mais importante dentro da pliometria, você basicamente não consegue correr. E eu vejo que muitas pessoas às vezes têm uma base muito ruim, porque não desenvolveram isso ao longo da vida, nunca foram muito envolvidos nos esportes, começa a correr e aí, às vezes não entende que às vezes o fato dela não ter uma capacidade de salto está diretamente ligado à performance. Ah, você está falando abobrinha. Cara, hoje já existem vários estudos que relacionam o Counter Movement Jump, que é um tipo de salto, de teste de salto que a gente faz, e correlaciona ele com velocidade de sprint, com velocidade de tiros e principalmente com a performance no padrão de corrida, na capacidade de correr. Ah, mas eu não sou um corredor fundista, um corredor de 100 metros rasos. Se você não é um corredor de metragem rasa, mas você também precisa desenvolver a capacidade de correr bem, em alta velocidade. Porque veja bem, se você não corre em alta velocidade, nem no seu máximo, como que você vai conseguir manter durante uma longa distância uma velocidade alta? Então, é o que eu tô falando. Corredor de fundo tem que ter mais tempo de treino longo. Treino que você vai gastar ali 40, 50, 60, 90, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Tem que ter. Precisa ter isso dentro da semana, como treinos mais volumosos, treinos aeróbicos. Mas, vocês têm que entender também, pessoal, que precisa ter encaixado dentro disso daí os treinos de sprint, treino de velocidade, treino de tiro. Tudo entra na questão do equilíbrio. Se tiver um bom equilíbrio entre treinamento de potência, treinamento de pliometria, e é o que eu falei também sobre musculação tradicional, não é que é o vilão, mas ela não é suficiente pela forma que ela está formatada. Você chega na academia e fala assim: ah, eu preciso de um treino para corrida. Aí a pessoa não sabe muito bem como é que monta, ela pega um instrutor ali, tá formando agora, assim, enfim. E a pessoa pega ali e monta um treino de hipertrofia para você. Esse treino de hipertrofia, ele vai ter ali. Se você falar que é voltado para corrida, aí a pessoa vai fazer búlgaro, um afundo, um agachamento. Legal, todos exercícios muito bons, eu uso muitos desses exercícios para fazer o meu trabalho de força base. Só que é só um componente de tudo que você tem que desenvolver, que é a força base. Se eu desenvolver força base, que é justamente mais relacionada à resistência muscular localizada, a gente vai trabalhar ali com 12 a 15, às vezes 20, até chegando até 20 repetições. E para trabalhos ali mais avançados, a gente vai trabalhar com 30, 40 repetições, trabalhos mais de baixa intensidade, que também entram aqui. Aí quando a gente fala já do treinamento de pliometria, você não tem. Potência, não tem. Trabalhos de core, estabilidade, onde você vai trabalhar unilateral, onde você vai ter essa sobrecarga e essa intensidade sendo aplicada de forma instável. Você não tem. E se você não trabalha sobre superfície instável, você não está se preparando para corrida de rua. Porque corrida de rua você tem um drop pélvico grande, não só pelo seu padrão de corrida, que você já vai ter algum tipo de drop pélvico, você também vai ter porque a rua ela é cheia de instabilidade. A rua você tem buraco, você tem calçadas com desníveis, asfalto com desnível, que muitas vezes o asfalto ele é projetado para ser no meio mais alto e vai caindo para fora, que é a questão do escoamento da água da pista. Então quer dizer, já existe um desnível. Normalmente você sempre está aqui, ó, pé direito mais baixo, se você está correndo do lado direito da pista, e pé esquerdo mais alto. Só isso já está gerando mais sobrecarga, mais impacto. Será que você se preparou bem para isso? Será que seu corpo estava pronto para isso? Suas articulações, seus ligamentos estavam estáveis? Eles estão estáveis para
suportar esse tipo de impacto, para suportar esse impacto instável. E aí entra a questão do quadril. Se você tem um quadril fraco e um core fraco, cara, já era. Já era. Você vai lesionar na certa, vai eventualmente aparecer problemas. Porque o quadril é estabilizador do joelho, ele também tem relação na estabilização da coluna lombar. E é onde eu vejo o tempo todo qual principais lesões que existem na corrida de rua. Lombar, joelho e depois disso vem canelite. Síndrome da banda iliotibial, outra muito comum que a gente tem na corrida, está geralmente associado por uso excessivo. Aí entra o outro problema, que é o quê? Pessoal que faz volume excessivo. Cara, corrida de rua e qualquer esporte, você tem que ter muito cuidado com o volume. Por quê? Você não pode passar ali e começar a dar noite pro dia, dar estímulo porque seu corpo não aguenta. E é o seguinte, não tô dizendo que você não tem que puxar seus limites, você tem que puxar seus limites. Não vai ficar treinando também fofo aí 50 anos falando, ai, tô me preparando. Não. Muito cuidado. Não seja pessoa extremista que ou tá aqui na loucura, eu tô fazendo 100 quilômetros, 160 quilômetros por semana, sendo que começou a treinar tem 2 meses. E a outra que tá aqui, tô treinando 5 km, tem 30 anos que a pessoa treina. Toda vez que você vai para um extremo, é ruim. Então procure ter ciclos, trabalhar em ciclos, periodização. Cara, uma hora eu quero correr uma maratona, eu vou aumentando o volume. Talvez vai demorar 16 semanas, 12 semanas, eu vou realmente fazendo a progressão. E eu vou só aumentando toda semana? Não, porque o nosso corpo ele precisa de tempo para recuperar. Então, se eu fiz 3 semanas de estímulo forte, cara, eu preciso de uma semana de recuperação, de uma semana com volume menor. Senão, o seu corpo simplesmente não aguenta. Isso vale também para a questão do sono. Então, cara, tem problema um dia você dormir tarde na semana? Acontece. Mas se você dorme tarde, segunda, terça, quarta, sexta, domingo, quer dizer, você passa a maior parte dos dias dormindo mal. Como que você vai performar em alguma coisa? Você não performa cognitivamente, você não performa fisicamente e ainda por cima, a sua parte emocional vai ficando destruída. Porque você começa a ficar muito irritado, com uma sensibilidade muito alta para qualquer evento ali que acontece. E isso vai atrapalhando. Então tudo vai somando. Então a gente fala de sono, a gente fala essa questão de treino. E eu falo muito essas questões para vocês porque se não tiver equilibrado e alinhado, não adianta. E aí puxando de volta para o tema central, a questão da musculação. Musculação tradicional, outro ponto fundamental chave aqui que vocês precisam entender é que nós estamos pensando em músculos isolados e divididos por semana. Se você passa 6 dias da sua semana treinando somente a parte muscular e não trabalhando os outros componentes, e você já gasta, por exemplo, 6 horas por semana, que é o mínimo aí, vamos pôr um trabalho de musculação tradicional, 6 dias ali, você vai na academia de segunda a sábado, cada de 1 hora em média, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Você basicamente, o que está acontecendo com o seu corpo? Você tem um nível de força legal, você está desenvolvendo hipertrofia, mas pensando na corrida, você não desenvolveu nada dos outros componentes. E aí, cadê o seu tempo para realmente praticar a corrida? Para desenvolver dentro da corrida? E mais do que isso, pessoal, entenda o seguinte: todo mundo tem horário limitado. Por quê? Você trabalha, você estuda, você tem outras atividades também, seja de lazer, sejam atividades diversas que você faça, ou atividades sociais, enfim. Se você tem o resto das coisas para fazer, você não consegue ter, por exemplo, 3 horas no seu dia para treinar. Quem tem isso? Poucas pessoas. A maioria vai ter 1 hora. Então você quer fazer um treino de hipertrofia? Encaixar dentro da sua semana? Até dá para fazer, mas é o que eu tô explicando. Às vezes é melhor você pegar o seu treino de hipertrofia, de força base, colocar ele 2, 3 vezes por semana e conseguir complementar com aquilo que é específico para corrida nos outros dias, que você ainda vai conseguir manter massa, você ainda vai conseguir estar desenvolvendo a tua capacidade ali de hipertrofiar, mas você
ao mesmo tempo ganhou tempo para poder treinar aquilo que é específico para corrida, se desenvolver na corrida e ainda conseguir fazer os treinos de corrida em si. Porque um ponto muito importante é que você não pode confundir. Você está treinando na academia específica para corrida, mas você não está desenvolvendo para a corrida em si. Você está desenvolvendo componentes que vão te permitir correr melhor, mas você não está desenvolvendo a corrida em si. Então, também entra outro fator. Se você só fica preso no trabalho específico, mas a sua corrida tem volume muito baixo, ou uma intensidade baixa, ou excessiva que não esteja alinhada, não vai adiantar. Então, tudo precisa estar bem encaixado. E aí, muitas vezes, a gente pega opiniões enviesadas. Algumas pessoas que querem defender que a musculação ela é completa. Se você faz musculação e corre, cara, você já tem tudo. Você não precisa mais treinar específico. Então, pliometria, finge que não existe. Potência, finge que não existe. Tá errado. Mas também tá errado do outro lado. Não, é só treinar específico. Não, calma aí. E o resto? Tem que encaixar. A hipertrofia não precisa ser descartada. Entendeu como que é a ideia do que a gente está falando? E aqui, caminhando para o final, é importante que vocês entendam isso. Musculação tradicional não foi feita para corrida pela forma que ela está formatada e apresentada e estruturada. O que não quer dizer que não deixe para fazer ajustes, o que não quer dizer que muitos bons profissionais não consigam encaixar isso e te dar um trabalho de excelência. Então, quando eu falo aqui, eu não estou falando como se eu fosse o único mensageiro da verdade e todo mundo não sabe de nada. Não é esse o ponto. Mas a forma original que academias estão preparadas e estruturadas, a forma original que os instrutores saem ali da faculdade ali aprendendo a montar treino, é uma forma que é voltada única e exclusivamente para o fitness, para o desenvolvimento de massa muscular e para a questão da estética, que é o bodybuilding, é o mundo maromba. E por que isso ficou tão forte no Brasil, principalmente? A gente não vê. Cara, olha que loucura. Lá fora é cheio de centro de treinamento, que tem galera da corrida, que tem os esportes, que é o futebol, que são o futebol americano lá também. Todos os esportes, cara. A gente tem centros de treinamento. Na verdade, a maioria das academias lá você entra, você tem natação, você tem a galera lá das artes marciais, que entra judô, tudo mais. E você tem o CT ali para treinar e com espaço livre. Já começa o erro da formatação. Olha as nossas academias. Onde você tem espaço livre? A maioria das academias você tem um quadrado assim, ó, para você treinar livre. O resto é tudo aparelho até no teto. Quer dizer, tem problema com isso? Não. Estão fazendo o trabalho deles, estão desenvolvendo o nicho deles. Mas isso nunca foi e nunca será suficiente pra gente que corre. Nunca foi e nunca vai ser suficiente para corrida de rua, somente a forma original que está estruturado. Treinamentos que são feitos somente em máquina, treinamentos que não vão realmente te ajudar com a completude que é necessária. Ah, mas tem problema eu fazer minha hipertrofia, meu treinamento em máquina? Não precisa ser totalmente descartado, é o que eu estou explicando para você. Mas precisa realmente ser encaixado de uma forma que possa de fato te ajudar. Com isso eu encerro o primeiro episódio do podcast A Força do Corredor. Aqui é um podcast onde você vai aprender tudo aquilo que você precisa para de fato se desenvolver na corrida. Então, talvez eu vou estar sozinho, talvez algum dia vai ter alguns convidados para também agregar, e a gente vai construindo realmente essa ideia para que você entenda como o treinamento de força pode te ajudar a ser melhor na corrida de rua, fazendo isso da maneira que é saudável, é correta e realmente pode te ajudar a ir para o próximo nível. É isso e eu vejo vocês no próximo episódio. Um abraço.